Esquerda e direita são as duas faces de uma mesma moeda. Sem que o povo perceba, depois controlam o pensamento da população, que elege a maioria dos patifes para destruir a nação. Jamais aceitei o elitismo da direita, a desordem da esquerda, nem a falsa democracia. Meu nome é Enéas. Enéas Carneiro foi um polímata brasileiro, mais conhecido por sua atuação como cardiologista e político, considerado uma liderança do conservadorismo nacionalista no Brasil. Fundou o extinto Partido de Reedificação da Ordem Nacional, o PRONA. Esse é mais um vídeo de hoje sobre a história, vida e carreira política de Enéas Carneiro, ou simplesmente Dr. Enéas. Enéas Ferreira Carneiro nasceu na cidade de Rio Branco, no estado do Acre, em 5 de novembro de 1938, filho de Eustáquio José Carneiro, o barbeiro, e Mina Ferreira Carneiro, a dona de casa. Perdeu o pai aos 9 anos de idade, sendo obrigado a trabalhar desde essa idade para sustentar a si e a sua mãe. Quando nasceu, sua família estava em condições de miséria. Mudou-se para Belém do Pará, com condições financeiras um pouco melhores, onde morou em um barraco, e tinha como alimentação farinha e café. Carreira. Em 1958, iniciou seus estudos no Rio de Janeiro, na Escola de Saúde do Exército. Em 1959, formou-se terceiro sargento auxiliar de anestesiologia, sendo o primeiro lugar de sua turma. Em 1960, iniciou seus estudos na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Em fevereiro de 1962, prestou exame vestibular para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Estado da Guanabara, curso de licenciatura em Matemática e Física. Aprovado em primeiro lugar, no mesmo ano iniciou atividade como professor destas disciplinas, preparando alunos para vestibulares. Em 1965 formou-se médico pela supracitada Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, pedindo então baixa do Exército, após 8 anos de serviço ativo no Hospital Central do Exército, onde auxiliou os médicos em mais de 5.000 anestesias, já tendo recebido a medalha Marechal Hermes. Em 1968 diplomou-se licenciado em Matemática e Física pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Estado da Guanabara, e fundou o curso Gradiente, pré-universitário, do qual foi diretor-presidente, e onde lecionou Matemática, Física, Química, Biologia e Português. Em 1969, fez curso de especialização em Cardiologia na 6ª Enfermaria da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, e, a partir daí, foi integrado como assistente naquele serviço de cardiologia. De 1973 a 1975, fez mestrado em Cardiologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse período ministrou também aulas de Fisiologia e Semiologia Cardiovascular, na mesma universidade. Em 75, apresentou a primeira versão de seu famoso curso, o eletrocardiograma, no Rio de Janeiro, mais tarde ministrado em São Paulo em 83, Quintão, Equador 1985 e novamente no Rio de Janeiro 1986, dessa vez como curso nacional, ocorrido no Copacabana Palace. Apesar de ser referido como Dr. Enéas, Enéas não defendeu uma tese de doutorado, sendo que era referido popularmente pelo título por ser um médico e uma pessoa culta. Seu título de mestre era o maior grau acadêmico de pós-graduação que obteve. Em 1976, defendeu sua dissertação de mestrado, Alentecimento da Condução AV, e recebeu o título de mestre em Cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ainda em 76, escreveu o livro Eletrocardiograma, referência no gênero, publicado em 1977, e reeditado em 1987 como Eletrocardiograma. 10 anos depois, essa obra é conhecida no meio médico como a Bíblia do Enéas. De acordo com Enéas, ele chegou a trabalhar numa construção civil como apontador de obras, foi tradutor de inglês, trabalhou em açougue e foi auxiliar de escritório. Carreira política.
Enéas fundou em 1989 o PRONA, lançado-se imediatamente candidato à presidência nas primeiras eleições diretas do Brasil, após o período da ditadura militar. O seu tempo na propaganda eleitoral gratuita era de 15 segundos, todavia, aliada a uma fala rápida e a um discurso infamado e nacionalista, terminado sempre por seu bordão: "Meu nome é Enéas", sua propaganda fez com que o então desconhecido político angariasse mais de 360 mil votos, colocando-o em 12º lugar entre 21 candidatos. A propaganda vinha sempre acompanhada pela Sinfonia de Ludwig van Beethoven. Lançou-se candidato nas eleições de 1994, o tempo 1 minuto e 17 segundos no horário gratuito, mesmo sendo o PRONA um partido ainda sem expressão. O resultado surpreendeu os especialistas em política. Enéas foi o terceiro mais votado, com mais de 4,6 milhões de votos, 7%, posicionando-se à frente de políticos consagrados, como o governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, e o ex-governador de São Paulo, Orestes Quercia, ficando atrás apenas de FHC e Lula. Em 1998, com 35 segundos disponíveis no horário eleitoral, na soma total, um tempo menor do que em 1989, Enéas expõe seu discurso defendendo questões polêmicas, como construção da bomba atômica, a ampliação do efetivo militar e a nacionalização dos recursos minerais do subsolo brasileiro. Nas eleições presidenciais daquele ano, foi o quarto colocado, com um total de 447.090 votos. Candidatura à Prefeitura de São Paulo. Em 2000 candidatou-se à Prefeitura de São Paulo, obtendo 3% dos votos, e conseguiu reunir votos para a eleição de sua candidata ao Legislativo, a vereadora Vanir Nemes. Candidatura a deputado federal e reeleição. Em 2002 candidatou-se a deputado federal por São Paulo, obtendo a maior votação da história brasileira para aquele cargo, cerca de 1,57 milhão de votos, recorde que permanecia não superado até 2018, quando Eduardo Bolsonaro obteve 1,8 milhão de votos. Seu partido obteve votos suficientes para, através do sistema proporcional, eleger mais 5 deputados federais, todos homens fundadores do partido, para atuação em Brasília, mesmo com votações inexpressivas, abaixo dos 1.000 votos. Este episódio ficou marcado pela polêmica de que alguns destes candidatos teriam mudado de colégio eleitoral, de forma ilegal, apenas para serem eleitos, pelo princípio da proporcionalidade, confiando nos votos conferidos ao partido, através de Enéas. Enéas também participou ativamente das eleições para prefeitos e vereadores em 2004, ajudando a eleger vereadores em várias capitais, como Rio e São Paulo, e prefeitos em pequenas cidades. No início de 2006, Enéas passou por sérios problemas de saúde, uma pneumonia e uma leucemia mieloide aguda, fazendo com que ele optasse por retirar sua emblemática barba, antes que a quimioterapia o fizesse, ainda em função de seus problemas de saúde. Em junho de 2006, Enéas anunciou que desistiria de sua candidatura à presidência da República e que concorreria novamente à Câmara dos Deputados. Na nova campanha, mudou seu bordão para, com barba ou sem barba, "Meu nome é Enéas". Foi reeleito com a quarta maior votação no estado de São Paulo, atingindo 386.905 votos, cerca de 1,90% dos votos válidos no estado. Após o primeiro turno das eleições presidenciais de 2006, o PRONA se funde com o projeto de lei, fundando assim um novo partido, o Partido da República. Posições principais. Enéas Carneiro se opôs à classificação esquerda-direita, dizendo que não via, no mundo moderno, condição para que se fale em esquerda e direita, confirmando este pensamento em uma entrevista, isto é, ao ser interrogado se achava a esquerda burra. Em resposta, o político disse que a discussão, ao meu ver, não é mais entre esquerda e direita, é de um lado, a globalização, de outro, o Estado Nacional soberano. Em um evento realizado na Universidade de São Paulo, Enéas foi indagado por parecer ser um conservador, no que respondeu: "Eu não pareço, eu sou conservador". Definiu seu conservadorismo como o respeito àquilo que é clássico, e o clássico não é aquilo que é velho, clássico é aquilo que é eterno.
Ele, porém, é considerado por acadêmicos como parte da direita envergonhada, ou seja, um membro da extrema-direita, que se adaptou à retomada da democracia no país, onde ideias conservadoras e autoritárias não soavam tão bem para a sociedade em geral. Sobre a legalização das drogas, o político também se declarava contrário à legalização das drogas. Em um debate para a Prefeitura de São Paulo, transmitido pela Rede Bandeirantes, Enéas foi criticado sobre a afirmação de que Lula teria assinado uma campanha de combate à guerra às drogas. Em resposta, Enéas afirmou que um documento publicado pelo The New York Times mostra a assinatura de Lula na campanha, cujo organizador principal era George Soros, citado por Enéas como o verdadeiro dono da privatização da Vale. Presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. O senhor quer ver seu filho comprando cocaína na porta da escola? O senhor permite mostrar essa revista internacional? No Brasil, em inglês, só 200 pessoas compram. Por favor, é o Executive Intelligence Review, essa revista. Essa revista mostrou, em 29 de agosto do ano passado, quem comprou a Vale do Rio Doce. Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o senhor George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo RR, como um dos reis do narcotráfico mundial, que o senhor condena tanto aqui. Enéas, em crítica ao documento, definiu-se como sendo radicalmente contra as drogas, e afirmou que é absolutamente imperdoável que um homem público ponha sua assinatura nisto. Sobre aborto e homossexualidade, ao referir-se, em entrevista, ao aborto, Enéas disse que está dentro do projeto mundial neo-malthusiano, que visa diminuir a população brasileira, para que o território não possa ser defendido, em virtude da baixa natalidade. Completou afirmando que o aplauso ao homossexualismo faz parte dessas políticas. Apesar de condenar a ovação em torno do homossexualismo, o político negou atacar a resistência de homossexuais. Devido às suas críticas ao que ele considera como uma ovação ao homossexualismo, Enéas foi acusado várias vezes de ser homofóbico, acusação que ele contestou em duas das entrevistas das quais participou. Sobre Forças Armadas e ditadura militar, em entrevista concedida ao jornal Tribuna da Imprensa, Enéas disse que pretendia, no mínimo, triplicar o efetivo das Forças Armadas, para ter um braço armado do povo. Na mesma entrevista, ao ser perguntado se aumentar o efetivo das Forças Armadas não subjugaria o povo, disse que o respeito às Forças Armadas foi uma tônica não só de nossa população como de todas as outras, e depois afirmou que, curto período em que os generais governaram o país, com um governo muito ruim, agigantou o fosso que existia entre o Brasil e as potências do atual G7, referindo-se à ditadura militar de 1964. Enéas defendia a construção da bomba atômica, não para jogar em ninguém, mas para sermos respeitados. Enéas afirmou a isto é que isso permitiria ao país conversar em condições de igualdade com as potências militares globais. Greve, parlamentarismo e pena de morte. Ao ser entrevistado no Roda Viva da TV Cultura, afirmou que a greve é um direito inalienável do trabalhador. Isto é uma coisa, outra coisa é viver da greve. Ao receber uma afirmação que insinuava que o político era contra o ato, em outra entrevista, Enéas propôs uma greve geral por um dia, apelando a quem tivesse capacidade de organizá-la, como forma de alertar os dirigentes da nação. No programa Tribuna Independente, ao ser indagado se o comunismo seria a solução, afirmou: não é. A experiência histórica é o maior de todos os mestres, e que o comunismo nem chegou a existir. O que existiu foi o socialismo, a fase pré-comunista. Em uma entrevista dada ao programa delas, Enéas criticou o parlamentarismo. Eles são uma fileira enorme de medíocres, lutando contra liderança, afirmou o político, completando com a afirmação: eles são uma fila de mentecaptos.
cada um esperando sua vez de chegar ao poder. O político também se pronunciou a respeito da pena de morte, dizendo: como médico eu jamais poderia apoiar a pena de morte. Como estadista, visto que isso é de uma sociedade extraordinária, faria uma consulta à população, medida que já é prevista. Como homem, se eu visse uma criança sendo abusada, tenho certeza que nesse momento seria capaz de matar uma pessoa. A sua morte. Em 6 de maio de 2007, aos 68 anos, Enéas Carneiro faleceu em sua casa, vitimado pela leucemia mieloide aguda, após ter desistido do tratamento quimioterápico e abandonado o hospital onde era tratado, o Hospital Samaritano, por acreditar que seu tratamento não mais surtiria efeito. Seu corpo foi velado na manhã do dia 7 de maio, no Memorial do Carmo que fica no cemitério de São Francisco Xavier, e cremado, na tarde do mesmo dia, no crematório de Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. O último pedido de Enéas foi que sua família jogasse suas cinzas na Baía de Guanabara. Enéas foi homenageado em uma passeata contra o aborto, em Brasília, no dia 8 de maio do mesmo ano. Segundo o Partido da República, o político era um dos organizadores do evento. Atualmente, um projeto de lei visa incluí-lo como herói da pátria e colocar seu nome no livro de aço do Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves. Um projeto de lei para o denominar patrono da eletrocardiografia foi aprovado na Câmara, mas arquivado no Senado. As suas frases. Veja algumas frases de Dr. Enéas. Na verdade, nós não somos mais uma sociedade, somos um bando, porque não há ordem, não há mais respeito, não há decência. Estamos na era do debate, todo mundo dá opinião sobre tudo, mesmo sobre assunto que não entende nada, ninguém tem convicção sobre coisa nenhuma, todo mundo acha, eu não acho nada, eu sei ou não sei. No mundo moderno, esquerda e direita são conceitos obsoletos. Eu sou um nacionalista, eu sou um homem preocupado com a nação brasileira. Eu estou do lado desse pequeno grupo, chamado de conjunto de trogloditas, que defende o Estado Nacional soberano. Eu acredito piamente que no meu país vai se levantar uma legião de jovens, guerreiros, dispostos a recuperar aquela soberania que nos foi retirada, e fazer com que os nossos filhos e netos tenhamos orgulho de termos nascido nessa pátria tão abençoada. Nacionalistas por excelência defendem o solo pátrio, a nossa língua como patrimônio fundamental de um povo, poupando-nos de toda e qualquer influência alienígena, que pretende asenhorear-se do que é nosso, das nossas riquezas, esquecendo-se totalmente da maior de todas as riquezas de um. A nação brasileira está sendo dessangrada, escolas caindo aos pedaços, hospitais apodrecendo, nosso povo morrendo de fome. Um grande esforço deve ser feito, neste momento, em prol da unidade e da salvação nacional. É hora de unir, não de desunir. Vamos unir, todos nós, cidadãos. O Brasil é um país onde todo mundo se exprime e dá opinião sobre qualquer coisa. A impressão que tem, quando a gente ouve ou assiste a um programa, é que todo mundo acha, eu não acho nada, eu sei, ou não sei. Desconfiem sempre do que noticia a imprensa escrita e falada. A caneta de um mau jornalista pode fazer tanto mal quanto o bisturi de um mau médico. Sem dúvida nenhuma, Enéas Carneiro foi um grande político, que teve sua carreira brilhante como médico, um cara que se dedicou aos estudos com grande esforço, que infelizmente não chegou a maior cargo político no Brasil, a presidência da República, disputou eleições presidenciais por 3 vezes, mas não conseguiu. Mas o povo, por falta de conhecimento e ignorância, resolveu votar naqueles que se vendem, para nos prejudicar. É por isso o Brasil de hoje está desse jeito por causa desse nível. Enéas foi ridicularizado pela mídia taxando como louco, quadrúpede e atrasado, simplesmente por ser nacionalista, e por ser brasileiro. Ainda colocaram ele no programa humorístico, uma tentativa de ridicularizar a imagem política de Enéas. Que absurdo! Mesmo assim, ele continuou firme e forte, como deputado federal. Nesse caso ele venceu. Enéas lançou vários livros, entre elas, É o Brasil em Perigo, inclusive, é o mais lembrado das biografias de Enéas, que teve seus parceiros na política como Bautista Vidal e Adriano Benayon. Se quiser mais detalhes sobre carreira política de Enéas, é só ir no canal Enéas TV.
Lá está vídeos de registro de Enéas. Na minha humilde opinião, Dr. Enéas Carneiro foi um presidente que nós não tivemos. Essa é grande realidade. E você, concorda? Não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal. E ajuda a esse canal a crescer para que eu continue produzindo vídeos quase todas as semanas. Então é isso, vou ficando por aqui. Fiquem bem, e até o próximo. Enéas Ferreira Carneiro.